Rokun não me assustou. Assisti sozinho à noite com fone de ouvido. As condições perfeitas para um filme de terror funcionar. Não pulei da cadeira nenhuma vez, não fechei os olhos, não precisei pausar. E quando acabou, fiquei 10 minutos sentado sem fazer nada. Não porque estava com medo, porque alguma coisa no filme tinha chegado num lugar que susto não chega. Hoje eu quero tentar explicar o que é esse lugar e por que Damien McCarthy, um cineasta irlandês que a maioria do Brasil ainda não conhece, pode ser o diretor de terror mais importante que surgiu nesta década. Existe uma diferença fundamental entre assustar e perturbar que o terror como indústria confunde há décadas. Susto é reflexo, é o som alto que dispara a resposta física automática, é involuntário e imediato, e passa em segundos. Você leva um susto, ri de si mesmo e continua. Perturbação é outra coisa. Perturbação é quando algo no filme encontra algo dentro de você que você não sabia que estava lá. Não passa em segundos, vai embora com você. A maioria dos filmes de terror aposta no susto, porque é mensurável. Você ouve o pessoal gritar e sabe que funcionou. Perturbação é mais difícil de medir, é muito mais difícil de fabricar. Rokun tem sequências que estão entre as mais assustadoras que você vai ver no ano, mas além de alguns jumpscare, elas não são agressivas na apresentação. Entende que entrar sob sua pele é tão eficaz quanto te chocar da cadeira. McCarthy escolheu o caminho mais difícil, e é por isso que o filme ainda estava na minha cabeça 3 dias depois. Para entender por que Rokun perturba, você precisa entender quem é o protagonista. Om Bauman é um escritor americano lutando para terminar sua conclusão de trilogia de Conquistadores. Depois de vislumbrar o fantasma de sua mãe em sua casa, decide visitar o hotel irlandês onde seus pais passaram a lua de mel para espalhar a cinza dele. Nos primeiros 20 minutos, Homem é difícil de gostar. É rude com o pessoal do hotel, é arrogante com os locais, bebe demais e trata mal pessoas que não merecem. E Adam Scott, que a maioria conhece por Severance e Parks and Recreation, interpreta essa antipatia com uma frieza que desconforta. Scott é um ator que às vezes parece melhor em silêncio do que com diálogo, capaz de vender o medo crescente de Homem, seu arrependimento profundo e até a sua personalidade irritante sem se preocupar com ser antipático. McCarthy precisa que você goste de Homem no começo, porque o filme inteiro é sobre um homem aprendendo a se perdoar, e você não sente o peso do perdão se não sente primeiro o peso da culpa. E isso não é susto, é drama que sustenta tudo que vem depois. Vou falar sobre a decisão técnica mais inteligente do filme. A câmera frequentemente fica presa no ponto de vista de Homem, forçando o espectador a se perguntar o que exatamente está na escuridão à sua frente, tanto quanto ele. Mas o momento onde McCarthy leva isso mais longe está na cena do monta-cargas. Homem descobre um monta-cargas, um tipo de elevador no hotel que supostamente não leva a lugar nenhum. Ele coloca a cabeça dentro e olha para baixo. Você sabe desde esse momento que ele vai ter que descer. Quando ele entra, algo acontece na imagem que a maioria das pessoas não percebe conscientemente, mas sente de imediato. McCarthy e o diretor de fotografia, como Hogan, cortam composições nas laterais, usando sombra e escuridão para essencialmente reforçar a imagem 16:9 para uma claustrofóbico 4:3. O formato de tela muda, a imagem literalmente encolhe. Você não é informado que o espaço está ficando menor, você sente que está ficando menor, porque na tela à sua frente está, e ao mesmo tempo, esses espaços apertados são contrastados com um assovio expansivo e perturbador na trilha sonora, sobreposto com soluços sufocantes e gemidos ominosos, baixos na mixagem. Ocasionalmente, o som claro de uma campainha corta tudo, sacudindo o espectador de volta ao momento. Imagem encolhe, som se expandindo, seu cérebro recebe 2 sinais contraditórios ao mesmo tempo. Isso não é susto, desorientação calculada. É o diretor usando a linguagem do cinema, formato, som e ritmo, como instrumento de terror em vez de depender de barulho alto. Kubrick fazia isso, Hitchcock fazia isso. McCarthy fez isso com um orçamento de 5 milhões de dólares e um hotel no interior da Irlanda. Existe um elemento no filme que quase nenhuma crítica tratou como merecia.
o próprio hotel. Os amenidades desatualizados e a aparência geral do hotel emprestam-se à narrativa. Uma campainha antiga que se comunica com a recepção e o monta-cargas que desce do porão são elementos integrais de como o enredo se desenrola. McCarthy usa estruturadamente elementos específicos de design de produção para intensificar o desconforto dessa sequência. O hotel de O Iluminado de Kubrick é impossível arquitetonicamente. Os corredores não se conectam, janelas parecem onde não deveriam. Essa impossibilidade é intencional. Os espaços se reconfiguram ao redor da psicologia dos personagens. McCarthy faz algo similar, mas mais sutil. A suíte é desproporcionada de forma mais deliberada, que dá às sequências de susto a sensação de um videogame, ou talvez de uma experiência imersiva que encoraje o viajante a pegar objetos e explorar espaços diferentes. O hotel de Rokun funciona como uma casa de bonecas, com intenção. Cada objeto tem função, cada corredor leva a algum lugar específico, nada é decorativo. Quando o terror é arquitetal assim, quando o espaço em si é a ameaça, ele não passa quando a cena acaba, você leva o espaço com você. Eu vou tentar ser direto sobre o que não funciona, porque a análise honesta exige isso. Na segunda metade, Rokun acumula fios narrativos que competem entre si, combinações de fantasmas, praticantes de magia negra e um vilão humano cujas motivações para cometer um crime parecem nebulosas, tornam Rokun sobrecarregado. McCarthy perde foco depois dessas sinfonias de terror controlada no meio do segundo ato, adicionando backstories demais ao desfecho. Mas falo sobre isso não para diminuir o filme, falo porque entender onde ele falha ajuda a entender onde ele acerta. A primeira hora de Rokun é quase perfeita, porque McCarthy está totalmente no controle de uma única ideia. Um homem que se recusa a se sentir sendo forçado a sentir quando o roteiro introduz elementos que existem fora dessa ideia central. A atração diminui. É o mesmo problema de qualquer grande filme de terror que você admira. A segunda metade raramente sustenta o que a primeira construiu, porque construir tensão é mais fácil do que resolvê-la. Então, Rokun não me assustou, mas fez algo que susto nenhum faz. Me fez sentar com personagens que eu não gostava num espaço que me sufocava até o ponto onde entendi os dois. O que quer que aconteça com o homem nas sombras lá embaixo permite que emerja mais caloroso, mais generoso, tendo encontrado o poder do alto perdão. Em meio a toda a grotescaria assustadora e comédia negra, McCarthy conta uma história humana que é mais do que um mero Rokun. Damien McCarthy tem 3 filmes: Kavan, Oddity e Rokun. Os 3 falam sobre pessoas que carregam perdas que se recusam a processar, e sobre o que acontece quando esse peso finalmente encontra uma forma. Se você ainda não conhece o trabalho dele, Rokun é o lugar certo para começar. E se já conhece, me conta nos comentários qual desses 3 filmes ficou mais tempo com você depois que acabou.